Boa noite a todos. Obrigada pelo carinho, eu já estou muito bem. Um beijão para todo mundo. E vamos começar então respondendo a primeira pergunta do YouTube. O Pedro Pedroni perguntou o seguinte: depressão tem cura? Cura ou controle? Uma boa pergunta que o Pedro fez. Um beijão, Pedro. Obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. Que eu acho que até vocês estão falando aí bastante, né? As perguntas da semana que vem já entra depressão. Pessoal, depressão tem cura? Transtorno de depressão maior? Sim, tem. É um transtorno, né, psiquiátrico, é uma doença, não é uma simples tristeza, como a gente conversa bastante sempre aqui. Precisa de ajuda profissional, é diferente daquele sentimento de tristeza que todos nós sentimos em algum momento da vida, por um motivo, por uma causa, em que a gente resolvendo esse problema, a gente vai aliviar aquela tristeza. Depressão não depende de aliviar alguma coisa, de resolver um problema. Na depressão acontece uma desregulação neuroquímica e que precisa de tratamento, não é só força de vontade, não é resolver um problema. A pessoa deprimida pode acontecer uma coisa muito boa para ela, ela não vai ficar feliz, porque ela já está doente, não é uma opção. Ela não tá triste como nós. Eu tô chateada porque eu tô desempregada. Se eu conseguir um emprego, eu vou ficar feliz, a minha tristeza vai acabar. E aí eu vou já retomar, né, aquele meu estado de ânimo. Isso é ter um problema, estar triste devido àquele problema real. E se eu resolver o problema, eu já vou ficar bem. Na depressão não é bem assim. Na depressão a pessoa pode ganhar na Mega Sena, aconteceu uma coisa que muito que ela queria e mesmo assim não vai adiantar, tá bem? Vocês estão ouvindo um chorinho, é o meu cachorrinho, é o Bob, né? O Bob tá triste porque eu não tô abrindo a porta pra ele. Assim que eu abrir, ele já vai ficar feliz de novo. Essa é a diferença, tá bom? Ele tá ouvindo aqui o chorinho, né? Quem vê parece até que ele tá passando por uma coisa muito ruim, mas é que aqui tá tendo muito barulho na minha rua e aí vai ficar... Ele tá chorando porque ele quer sair pra fora. Vem cá, Bob, vem cá. Tá, pessoal? Mas então eu falei só um pouquinho para falar sobre da depressão e agora eu questiono agora a pergunta do Pedro. Só um pouquinho, Bob, vem cá. Agora eu vou responder então a pergunta do Pedro. Depressão tem cura ou não? Eu vou caminhar aqui um pouquinho porque eu vou abrir, tá? Eu não tô sabendo dizer não, tô com pena dele, que depois até acabar aqui o nosso bate-papo, ele vai ficar triste, chorando, então eu já tô abrindo aqui pra ele. Só um pouquinho, pessoal, desculpa. Mas eu tô... Senão eu não vou conseguir relaxar aqui, pensando que o coitadinho tá sofrendo. Se ficar muito barulho, daí eu fecho ali, tá? Se vocês me avisem se tiver muito barulho. Bom, então, respondendo, depressão tem cura? Esse transtorno psiquiátrico que eu estou falando pra vocês, sim, tem cura, tá? Tem que tratar. Em geral, pessoal, a depressão, ela sempre vai precisar de um acompanhamento médico. O médico que trata a depressão é o psiquiatra. Nem toda vez você vai precisar tomar medicação, pode ser uma depressão leve. Mas independente de precisar ou não tomar medicação, tem que ter um acompanhamento. Porque é o psiquiatra que vai avaliar qual a gravidade dessa depressão, vai te acompanhar, vai medicar se necessário, então é muito importante. Tratamento ideal, tá? Falando em termos ideal, fazer esse acompanhamento médico e também fazer psicoterapia, tá? Tem que procurar um psicólogo, tem psiquiatra também que faz psicoterapia, um desses profissionais, e tem que tratar. Por quê? Porque não dá para tratar só a desregulação neuroquímica. Por quê? Porque a depressão, ela é muito desencadeada por crenças negativas que a gente forma ao longo da vida e a gente fica com um pensamento muito pessimista.
A gente tem geralmente a pessoa com depressão, ela é uma pessoa que tem dificuldade de enxergar, de pensar de forma mais positiva, de forma mais resiliente, ou devido à depressão ela pode desenvolver esse tipo de crença, ela pode desenvolver medo de ficar deprimido de novo. Então é muito importante fazer a psicoterapia junto, tá? Claro que a gente sabe que às vezes, não tenho acesso. Psicoterapia, pessoal, muitas vezes a gente consegue por um preço mais acessível. Em universidades, hospital universitários, clínicas de psicoterapia. Depois que a pessoa faz a faculdade de psicologia ou se forma como psiquiatra, o médico também, a pessoa se especializa em ser psicoterapeuta. Então tem clínicas de psicoterapia que já são com profissionais formados que estão fazendo essa pós-graduação, que é se especializar. E aí ali você vai ter um atendimento com um profissional que está sendo supervisionado por um professor mais experiente por um preço muito mais acessível, tá? Ou então universidades, tipo a Universidade Federal da sua cidade, a PUC, quando tem uma PUC na sua cidade, até universidades particulares também, elas acabam tendo serviços para que os seus estagiários treinem. Então é uma psicoterapia com valor muito mais acessível, que vale a pena. Não é sem assistência, porque todos os alunos em formação têm um professor experiente que supervisiona, que passa o caso e que vai acompanhando os atendimentos. Então é um atendimento de qualidade com preço mais acessível, tá bem? Então é muito importante fazer o tratamento combinado. Por quê? Porque a depressão tem cura, mas existem estudos que nos mostram que uma pessoa que teve uma depressão, um quadro de depressão importante ao longo da vida, foi diagnosticado com depressão, principalmente com uma depressão de moderada e grave. Existe um estudo que diz que a tendência é que uma pessoa tenha 5 vezes a depressão ao longo da vida. Em geral, provavelmente isso acontece, pessoal, porque as pessoas não tratam da forma correta, não fazem uma psicoterapia, ou seja, ficam curadas da depressão, mas não mudam de vida. É igual dieta, pessoal. A gente quer emagrecer, aí fica por um tempo comendo certinho, fazendo exercício físico, emagrece, relaxa, esquece, não muda de vida, volta aos hábitos anteriores. O que acontece? Engorda de novo. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que está há 10 anos, essa pessoa está sempre deprimida, ela se tratou, quando vê a depressão volta. Não é que a depressão volta, é que ela não mudou o estilo de vida, então ela desencadeia novamente um novo quadro, porque ela continua pensando negativo, ela só se medicou, a medicação voltou ao equilíbrio dela, né? Ela voltou, ela ficou saudável, se curou, mas depois de um tempo ela larga o tratamento, continua com a mesma vida, não sabe formas técnicas de lidar com o estresse, de lidar com pensamentos negativos, e muitas vezes aquilo volta. Ou muitas vezes ela pode ter depressão por algum fato que ela não consegue elaborar, às vezes um trauma, algo que aconteceu e ela nunca trabalha aquilo em psicoterapia, e aí aquilo vai convivendo com ela. Então tem que cuidar muito, tá? Depressão tem cura? Tem sim. Mas tem que cuidar e tem que tratar, porque você pode ter mais de uma depressão ao longo da vida, tá? Quanto ao controle da depressão, o controle eu diria que é isso, é a gente se conhecer e saber o que me faz mal, o que não faz. Tem alguma época do ano que eu me deprimo? Tem pessoas que é época, sabia? Então eu acho que o controle seria nesse sentido, de eu me conhecer, para eu poder prevenir episódios, para eu prevenir me entristecer, para eu prevenir me adoecer, para eu prevenir que eu me estresse muito. Tem pessoas que entram em depressão por excesso de estresse. Então, qual época? O que geralmente me estressa? Então, é controle nesse sentido, de se conhecer e se prevenir, criar estratégias de prevenção. Eu acho que todo paciente, falando até aqui para os colegas psicoterapeutas, a gente tem que dar alta para o paciente, ensinando o paciente a como ser o seu próprio terapeuta.
ele saber se analisar sozinho e criar estratégias de prevenção. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele sabe, a gente viu em terapia que todo ano ele acaba se deprimindo na época de final de ano. Por quê? Porque no Natal, época de final de ano, remete ele a traumas, a dores não elaborados. Por que as pessoas, geralmente, algumas pessoas se deprimem no final do ano? O final do ano é aquilo que você criou uma expectativa de que o ano de 2017 ia ser maravilhoso. Geralmente a expectativa é muito melhor do que a realidade. E a pessoa não cumpriu tudo que ela planejou, não foi um ano tão maravilhoso quanto ela imaginava. Então dezembro é aquilo ali, ó, murcha a expectativa, acabou meu tempo. Era para eu fazer aquilo em 2017, aí agora acabou, eu sou um fracasso. Então muitas pessoas nessa época do ano começam a se sentir fracassadas, o que é uma bobagem, porque nenhum de nós cumpre tudo, tá? Porque isso aí também é um pensamento pessimista, porque tá enxergando o lado negativo, sabe por quê? Porque você fica se apegando às coisas que você queria fazer no ano de 2017 e não cumpriu. Mas você não enxerga quantas coisas boas aconteceram em 2017 que você nem sonhava. Olha o lado bom também. Prazos a gente não consegue cumprir, metas a gente não cumpre, mas também apareceram surpresas que a gente não esperava, vitórias que a gente achava que não ia passar. Eu não sabia que eu ia vencer uma doença grave, uma pneumonia grave, que eu ia ficar internada. Então é uma vitória que eu tive que não estava nos meus planos. Então que legal, né? Uma coisa boa que eu não esperava que acontecesse. Então, o que é? A gente tem que enxergar também as boas, porque provavelmente tem metas de 2017 que a gente não cumpriu, que só não aconteceram porque aconteceram boas também. Um exemplo meu com isso, eu ia fazer um curso agora, fazer um curso aqui no Rio de Janeiro em dezembro, e com este meu atraso de agenda, com a minha internação, eu não sei mais se vai dar tempo, porque não vai dar tempo da divulgação, me passaram que ficou apertado, e agora antes eu não posso priorizar isso agora, porque antes ficaram coisas atrasadas, então pode ser que não saia o curso que eu tanto queria, vai sair março, abril, tudo bem. Porque teve uma vitória, eu consegui, né? Teve esse atraso, mas eu tive alta e me curei da pneumonia. Então tudo tem um lado bom e um lado ruim, tá bem? Então a gente tem que ter esse controle. Então, dezembro chama isso, né? Então tem gente muito que se deprime. Dezembro tem o fato de que tem muitas reuniões de família, de amigos. E a gente acaba sempre lembrando daquelas pessoas que estavam sempre no Natal, no Ano Novo e não estão. Pessoas que já foram embora, que já faleceram. Também é algo que deprime bastante. Então é um mês que, se a pessoa sabe que vai se deprimir, o que que faz? Não frequenta muito shopping para não absorver muito esse clima de Natal. Não vai muito nesse monte de amigo oculto, amigo secreto. Cada região do país fala de um nome diferente, tá? Eu falo os dois para vocês entenderem. Por exemplo, no Sul é amigo secreto. No Rio de Janeiro é amigo oculto. Na sua cidade eu não sei como é que é, então eu falo de todos os jeitos, tá? Então eu não vou tanto nessas festas de final de ano. Não fique achando... Por exemplo, se você não gosta desse clima, pessoal, não vai obrigado naquela reunião de final de ano da firma, do serviço, entendeu? Se aquilo não é legal, se você não gosta desse clima, se previna. Então não absorva muito isso. Não fica vendo esses programas, né, muito melancólicos. Coloca ali numa série, num filme mais divertido. Não fica assistindo muita coisa sobre esse assunto. Ou seja, o controle que o Pedro perguntou é esse. É eu saber o que me faz bem, o que me faz mal e tentar evitar. Uma relação tóxica, uma relação abusiva que está me fazendo mal, eu resolver me livrar desse relacionamento, eu já estou me prevenindo também de um estresse maior, tá? Então é nesse sentido de controle, de eu me conhecer e criar estratégias específicas.